Boa tarde, amigos web espectadores, todos que nos acompanham aí. Vamos para mais um programa Conexão 013. E hoje com uma bancada de peso aqui. Na realidade, estou estreando minha estreia aí como âncora. Vamos ver se a gente faz jus a essa representação, porque a bancada conta aí com o pessoal de peso, né? Então, ao meu lado aqui dentro do estúdio, eu sou Lucas Jankauskas, tenho aqui a paciente, amiga, né? Grande atleta Rosicler Costa, nossa Iron Mãe. Temos a presença da doutora Natália Quireza também com a gente, Olavo Peixoto, e vamos para mais uma transmissão aí via web, via YouTube e aplicativo Apple Store, para quem quiser nos seguir aí, acompanhar, mandar os seus questionamentos. E vamos discutir um pouquinho hoje aí a respeito dessas novas determinações, o novo cenário que a gente vive aí no que tange ao Covid-19, né? E essas novas restrições, esses novos decretos. E eu queria começar, na realidade, perguntando para a doutora Natália aí, que é da área da psiquiatria, né? Como que ela tem visto essa questão do impacto emocional, o impacto psíquico nas pessoas? Porque, ao que parece, as pessoas têm se sentido um pouco mais ansiosas, um pouco mais nervosas, né? Com sintomas de pânico em geral, assim, por conta de não saber quais as notícias que vão vir. Toda hora muda uma notícia, uma determinação, é um decreto novo. As pessoas se preocupam com a manutenção do seu próprio trabalho, com a gravidade da doença que é nos colocada nesse momento, né? Então a gente percebe aí que existe uma influência um tanto quanto pesada no que tange a questão psíquica. Como que você avalia, doutora, essa questão toda? Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos começar mais um programa. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar novamente, de um tema que não tem como a gente não falar, né? A gente está numa semana muito complicada, um mês difícil. Eu tenho ouvido falar em março tenebroso, mas vamos lá. É inegável que isso está acontecendo. As pessoas realmente elas estão muito mais ansiosas e já completou um ano esse cenário e é uma verdadeira montanha-russa, né? As pessoas começaram tudo isso lá um ano atrás, março de 2020, numa situação muito semelhante à que está agora de ansiedade, uma situação de incertezas, de desespero, de entrar realmente em pânico, né? Literalmente. E é compreensível algumas vezes esse aumento de ansiedade, uma preocupação. E a gente até fala de uma ansiedade muitas vezes adaptativa, que é uma ansiedade natural do ser humano, né? Quando a gente está diante de uma situação desconhecida, diante de uma situação nova, né? Com medo de alguma situação que nós estamos passando. Mas muitas vezes isso passa do que a gente chama de normalidade e aí se torna realmente uma doença. E assim, os casos têm aumentado e a gente percebe isso porque são vários itens para que isso aconteça, né? O medo da doença, luto, a questão financeira, né? O medo de dificuldades financeiras. Então, a gente realmente tem que procurar ajuda. Os psicólogos estão aí fazendo também muitas consultas online, né? Tem também telemedicina, consulta com psiquiatra. Então, essa nova modalidade também, até de forma de atender, também tem ajudado bastante. Mas, Lucas, é muito nítido quanto as pessoas estão, as que estavam bem, estão piorando, e pessoas que às vezes nunca se viram nessa situação estão desenvolvendo sintomas importantes de ansiedade. Bacana. Agradeço as informações aí. Queria estender essa pergunta aí para o doutor Olavo, frente ao que ele tem visto aí dentro dos hospitais, nas UTIs, né? Então, no que tange esse cenário como um todo, não só a respeito da própria doença de cunho individual, mas com relação às famílias, né? A abordagem que se tem feito
a nível hospitalar. Como que você tem visto essa situação aí, doutor Olavo? Provavelmente está no mudo o seu telefone aí, Olavo. Aí, agora... Agora foi. Nada ainda? Foi, agora foi. Oi, estamos ouvindo. Provavelmente uma intermitência aí de sinal, então vamos aproveitar aqui enquanto o Olavo restaura o sinal para a gente. Queria aqui do meu lado perguntar para você, Rose, como que você avalia, a gente também passa por um cenário delicado, né, no que tange o esporte aí, principalmente na nossa região aqui, a gente já vai para um ano sem prova, sem competição. E aí, assim, existe também essa esfera psíquica no atleta ou no praticante de atividade física que tem até mesmo ali como uma válvula de escape do estresse diário, a manutenção das suas atividades físicas e tal. E no atleta, logicamente, é o trabalho que está em falta, né? O aspecto psicológico de não estar, de repente, motivado frente à realização de um desafio e tal. Você, como atleta... de alta performance, como que avalia esse cenário aí frente a essa questão de mais restrições na sociedade como um todo? Cenário meio, eu posso dizer assim, guerra de pânico, incertezas, né? Então, assim, eu sou atleta, eu não vivo do esporte, mas eu vivo pelo esporte. É algo que me move, é o meu propósito de vida. E assim como eu sei que existem muitas outras pessoas que também são assim, né? Então, o fato de você, às vezes, até tá com instabilidade na família, instabilidade no trabalho, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Às vezes a gente tem o esporte, a atividade física como essa válvula de escape, como você mesmo falou, Lucas. E isso é um agravante, por quê? Porque às vezes a gente tem aquele hábito de não, eu vou acordar cedo porque eu vou correr, eu vou nadar, eu vou fazer a minha atividade física, e você tem aquilo como um objetivo, você tem aquilo como um propósito, então parece que seu mundo se abre ali e forma um buraco onde você fala assim, eu não tenho mais vontade de acordar cedo, eu não tenho mais vontade de levantar da cama. E o engraçado é que assim, né? Engraçado modo de dizer, porque tudo isso é muito, muito silencioso, né? Parece frescura. Ai, pô, você não foi nadar hoje? Que frescura, nada a ver. Ah, tá com saúde. Tudo bem, mas a saúde ela começa a ficar debilitada, a saúde física, a saúde mental. Então, assim, eu falo tanto pelo atleta que não tem uma prova para competir, né? Mas também eu falo pelo lado do praticante da atividade física que precisa daquilo para sobreviver, sabe? Aquilo é o hormônio do prazer dele. E é aquilo que às vezes faz com que ele levante da cama, faz com que ele sorria, faz com que ele tenha vontade de viver. O meu parecer em relação ao Covid hoje é de total respeito. A gente sabe, muita gente está realmente partindo, famílias estão sendo aí perdidas, desfeitas pelo Covid, mas a gente também não pode deixar de pensar nas pessoas que estão ficando, que estão vivendo e estão sobrevivendo, porque para elas é como se a vida tivesse acabado. E esse é o pior porque é o silencioso. Então, de repente, detectar uma depressão, detectar uma síndrome, um transtorno, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, que hoje em dia eu posso falar que mas eu tenho pessoa próxima na minha família que está vivendo isso. Até você detectar isso, você saber que eles são frutos do Covid, porque foi o estopim, né? Então,
também tem que ser tratado, não pode ser ignorado. Então, isso também é algo que as pessoas estão sofrendo. E no meu ponto de vista, na minha opinião, o esporte ele tem que ser continuado, ele tem que ser mantido na vida das pessoas, justamente para evitar que tudo isso aconteça. Até porque, inclusive, a gente tem um impacto na controvérsia das informações, né? A atividade física que foi considerada atividade essencial, hoje já não é mais, as academias voltam a fechar. Então é um cenário muito nebuloso. Aproveitando agora que o Dr. Olavo voltou aí com o sinal, queria estender uma pergunta para você, Olavo, que é o seguinte. Na realidade, hoje a gente tem visto um acometimento, principalmente dentro das UTIs, por conta do Covid, logicamente, né, que está aí presente em números maiores hoje em dia. A gente tem visto aí uma boa parte de pessoas, para citar um exemplo, aqueles pacientes que já têm uma doença pulmonar de base, vamos colocar uma DPOC, né, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, um enfisema, um próprio câncer pulmonar, tal. São pessoas que às vezes ficaram sem ter acompanhamento aí por mais de um ano, né? Essas pessoas não procuraram serviços de saúde com medo de se expor. E a gente tem um ano passado aí, a situação continua a mesma. E parte desses pacientes agravou, parte deles inclusive precisou de uma UTI, né? A gente tem visto também complicações tardias de pacientes que tiveram a contaminação do Covid lá atrás e hoje uma parte deles precisam de serviços de UTI também, né? Fora as doenças sazonais da época que acometem a região também. Então, como trabalhar e como lidar com esse, entre aspas, né, esse caos que se instaura dentro dos hospitais, como proceder com triagem, como proceder com a informatização frente ao paciente, o que você pode pontuar a respeito desse processo, Olavo? Lucas, tudo bem? Senhores, senhoras, boa tarde a todos aí, obrigado mais uma vez. Nem sempre eu tenho conseguido ser assíduo, até pela demanda toda aí, né? Lucas, parabéns aí, que bom que você está nessa empreitada aí conosco de novo. E, na verdade, é bem sui generis tudo que está acontecendo, né? Eu, na semana passada, me apanhei, já tem um pouco de tempo que eu trabalho, né? Mas eu me apanhei angustiado realmente pelo contexto todo do que a doença representa, né? Eu tenho dois perfis bem distintos, né? Eu tenho o paciente que chega para nós, eu tenho a família desse paciente. A família é numa insegurança assim total, né? Só o fato da gente ter o contato com as famílias via telefone, que seja uma videochamada ou uma ligação, isso já traz uma impessoalidade que, para alguns indivíduos, a própria natureza humana já deixa o indivíduo um pouco ressabiado, né? Assim, até insatisfeito em alguns casos, algumas pessoas. E no tocante ao paciente, né, que entra dentro do ambiente hospitalar, seja em enfermaria, apartamento, UTI, semi-UTI, sala de emergência, o paciente, de uma forma geral, ele já entra com um quê de derrotado. Já se sente totalmente incapaz, até pelo aspecto respiratório que a doença traz, e ele na grande maioria, ele já entra sabendo de que ele vai evoluir para uma intubação e a incerteza da saída da ventilação não invasiva. A verdade é que nós, apesar de termos pouco tempo da doença aí na face da Terra, dentro desse um ano de assistência, tem algumas situações no sentido do cuidado medicamentoso, fisioterápico e de tratamento, que eles já são bem absolutos, bem arraigados. E essa máxima de que o paciente que vai para a intubação ele não tem mais condições de sair, realmente não é essa a realidade. A realidade é que você cercear o indivíduo do ir e vir, né, como está sendo feito aí nesse lockdown, né, total, completo, tem que ser avaliado para cada região, né? Eu entendo que a cidade de São Paulo, por ser uma das mais populosas do planeta, isso pode trazer algum benefício, por mais que favoreça a mutação do tipo de vírus, o lockdown, né? Mas uma cidade como Santos, né, ou cidades campineiras, vamos dizer assim, né, cidades que têm bastante espaço aberto, né, você pode manter a população em circulação com o devido cuidado e distanciamento, e isso melhora e muito a capacidade do indivíduo de lidar com o seu dia a dia, né, no sentido da doença. Vou dar um exemplo bem prático disso. Ontem era um dia que eu fiquei em casa com a minha família. Eu virei para minha esposa de manhã e falei assim, meu amor,
Eu vou na padaria, nem que seja para pegar um café e sair com ele, né? Porque é tudo delivery agora, né? Não tem mais a opção de eu usar o balcão. E no primeiro momento a esposa, poxa, você trabalhando tanto, fica um pouco em casa com a gente. E aí eu falei para ela, eu falei, ó, se eu não exercer esse hábito do meu cotidiano, eu vou me sentir engolido por tudo que está acontecendo, né? É inevitável que como indivíduo a gente se sinta sobrecarregado com o que está acontecendo, né? As unidades de terapia intensiva, elas estão realmente completas e repletas de paciente. O sistema público de saúde ele é mais flexível a você poder ampliar o número de leitos. E a Prefeitura de Santos sempre foi sapiente no sentido a manter essa flutuação com mais leitos ou com menos leitos, porque é um ditame do protocolo de lockdown, né? O número de leitos de UTI é que caracteriza o indivíduo, a cidade dentro das faixas, né? Emergência vermelha, amarela, laranja, enfim. Então, a prefeitura aí, não sei se as pessoas estão sabendo, mas a prefeitura dessa semana vai abrir mais um número X de leitos aí, uma quantidade de leitos para o atendimento público, né? No ambiente privado, os hospitais eles estão procurando se cooperar. Aqueles que têm mais estrutura para oferecer leito de UTI, eles procuram até negociá-lo aos outros que não têm uma quantidade de leitos suficiente. Isso é assim desde que o mundo é mundo, no ponto de vista de atendimento médico, tá? Mas a gente está com uma situação, viu, Lucas, assim, bem peculiar. Eu, como médico, eu estou tendo o privilégio, por mais que isso seja desgastante como ser humano, como homem, de poder agir dentro de um momento muito singular da história da medicina aí na face da Terra, entendeu? Bacana, Olavo. Pô, essa experiência é muito válida para nós, né? Porque a gente faz ideia de como o cenário tá, ouvindo as notícias, acompanhando a área médica aí, que diz respeito a cada um dentro da sua própria especialidade, mas ter uma visão de quem está pro lado de dentro é completamente diferente. Agora, aproveitando nossa doutora Bruna Bois, que chegou para integrar a mesa aqui também. Oi, Bruna. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. E, na realidade, eu queria te perguntar, aproveitando o gancho do Dr. Olavo aí, a respeito dessa qualificação profissional, né? Como que você enxerga isso? Você que é de uma área bem específica, porém tem uma visão bem ampla, eu diria, bem holística, bem global da medicina aí. Olavo chegou a comentar essa questão de leitos, né? E existe uma pressão constante aí para a abertura de novos leitos, porém isso exige uma qualificação profissional que a gente nem sempre tem disponível em mãos, né? Então, como adequar essa situação aí e como você avalia esse preparo por parte do escalão médico em geral, né? Sim. Olha, eu acho que falta de médico não é, porque a gente tem bastante colegas que fazem plantão, que fazem porta, que fazem vários tipos de emergência. Covid, realmente, eu acho que ninguém mexeu anteriormente, porque não existia esse vírus. Existia o coronavírus, mas não a doença Covid-19 da maneira que ela se apresenta, né? Mas eu acho que sim, que tem bastante profissionais qualificados que já mexem com emergência, que estão já, ao meu ponto de vista, preparados sim para estarem lidando com uma UTI. Eu realmente, por exemplo, sou oftalmologista, mas eu já sou formada, eu me formei em 2008. 2008. Eu já estou completamente out de UTI, de emergência. Eu realmente teria que passar por uma extensa qualificação se eu fosse agir numa doença Covid-19, num multirão desse, como se pode, mas nada, não seria impossível, até porque não é impossível, até porque eu já passei por tudo isso na faculdade, mas realmente eu teria que ter uma preparação para isso. Mas para lidar com a Covid-19 seria o quê? Uma semana de uma qualificação, um curso de emergência que os médicos fariam, mas eu acho que já tem muito profissional da saúde mesmo, que já é plantonista, que é clínico, que faz porta,
que dá plantão e tem muitos. Então, assim, eu acho que falta de profissional não é. Talvez uma falta de administração no sentido de como nós vamos organizar isso, como nós vamos pagar esses profissionais, como nós vamos remanejar esses profissionais. Aí sim, e eu acho que isso demorou, na verdade, porque até hoje eu não entendi muito bem. Isso é um questionamento desde que eu tenho sempre. Por que, se é uma doença tão infecciosa, tão contaminante, tão virulenta e tudo mais, por que esses pacientes que foram para os hospitais normais, como daqui de Santos, Santa Casa, São Lucas, enfim, N hospitais que a gente tem, e no Brasil todo, por que eles foram para esses hospitais? Por que não fizeram realmente só esses doentes que fossem suspeitos, iriam, no meu ponto de vista, assim, se eu fosse de uma administração pública, enfim, para um local onde só tivessem esses tipos de doente, porque a gente sabe que os outros doentes, que é normal, continuam indo para o hospital, vaga zero, que é você não ter vaga na UTI, ocorre, não sei se vocês lembram, mas desde que a gente está na faculdade, nunca tem vaga na UTI. Você precisa de uma vaga, a vaga está zero, você espera muitas vezes, são raríssimas as vagas que tem na UTI. Você transfere, você pede a vaga, você não esquece, você fala para o paciente esperar. Isso sempre ocorreu, é muito difícil você ter vaga na UTI, entendeu? Então, assim, que faltou preparação, faltou. Eu acho que esse pessoal, não sei, da administração pública, eu não sei se não tem noção de como que funciona mesmo a saúde, entendeu? O quão é importante você ter leito, você ter vaga, e muito mais investimento em infraestrutura do que já tinha. A saúde já era um problema em quesito vaga, em tudo, em atendimento, em UTI, sempre foi. Numa pandemia não deveria ser diferente, né? Só piorou. Então, a gente está tendo que fazer todo esse remanejamento, toda essa estruturação para a gente poder frear a transmissão desse vírus, porque a gente ainda não tem vacina suficiente. E a gente também não tem leito suficiente. E é X. A gente não sabe o que vai acontecer com o indivíduo quando ele se contamina. Ele pode só ficar resfriadinho ou ele pode ficar gravíssimo. E a gente não sabe, cada sistema imunológico se comporta de uma maneira. É assim durante todas as pandemias que tiveram. É assim, tem milhares de pessoas que morreram e milhares de pessoas que estão vivas dessa época. Só que o que acontece? Nesse caso, a gente está em 2021. Então, a gente tem vários profissionais mexendo em genética, em vacinas, e hoje em dia é tudo muito mais rápido mesmo, até para você globalizar uma vacina. Antigamente não, antigamente era cada um no seu local. Então, você vê epidemias que se espalharam durante anos e anos e anos e anos sem controle, dizimaram populações todas, porque não daria para controlar, entendeu? E hoje em dia eu acho que a gente consegue. Inclusive, Bruna, aproveitando o que você está falando, com relação às UTIs, né? Até eu mesmo estava colocando esses dias aí frente a um amigo, falei, olha, faz tempo que eu não dou plantão, viu? Mas eu me lembro que quando a gente dava plantão, e eu dei plantão muitos anos na casa de saúde, a gente tinha 2 UTIs, a UTI geral e a UTI cardiológica. Eu chegava o paciente grave e falava, a gente diagnosticou aqui um infarto, um edema agudo de pulmão, precisa de vaga de UTI. Chegava lá, o pessoal falava, não tem vaga. Não tem vaga. Tentava a vaga na UTI cardiológica. E assim, isso é o habitual. É o habitual. De se encontrar num hospital, até porque uma UTI parada, ela gera muito prejuízo. Sim. Né? Então, ela trabalhar próximo da capacidade máxima é o habitual. O que a gente deveria ter, na realidade, era o aumento, como foi programado inicialmente. Foi programado e sumiu. Dos hospitais de campanha, tudo tal, que estão desativados, né? E agora a gente está aí lutando por uma ampliação de leitos, coisa que a gente já deveria ter feito. E parece que aí a grande expectativa hoje é que, sabendo que o sistema não vai dar conta, até ia voltar a pergunta para o Dr. Olavo aqui,
Parece que a impressão que dá é que, sabendo que o sistema não vai dar conta e provavelmente caminha para uma situação de colapso, a gente deposita toda a expectativa na vacina, que também até muitos órgãos, principalmente órgãos públicos aí que estão com os funcionários trabalhando por home office, né? Eles preveem aí a expectativa de retorno às atividades plenas de trabalho quando 80% da população estiver vacinada. E a gente sabe que para chegar nesse ponto aí, provavelmente só no final do ano, né? Como cruzar essa informação dentro de um hospital, Olavo, frente ao caos que se vive em termos de internação e a expectativa da vacina salvar esse cenário? Lucas, assim, quando vieram os hospitais de campanha, né, feliz momento, né? Eu sei, eu tenho amigos pessoais, pessoas do meu convívio, que trabalharam no começo do ano passado, enfim, nos hospitais de campanha em São Paulo. A grande maioria deles foi subutilizado, tinha, assim, 30%, 40% da capacidade funcional, não foi por falta de apresentação da doença, né? Eu tinha paciente enfermo para utilizar isso aí tudo, mas eu realmente não foi utilizado como deveria. Havia muita orientação dos pacientes para casa, também havia muito receio e medo dos pacientes de virem para o ambiente hospitalar por todo o trauma que se criou junto à mídia, até no que diz respeito a, sim, ser uma doença complexa, né? A gente tem, como eu disse, os hospitais procurando se adequar, mas é inevitável que haja uma sobrecarga que já está presente, né? Não vou nem entrar no aspecto do número de leitos, eu posso falar um pouco também a respeito dos insumos, né? Vai chegar um momento aqui onde a gente já não vai ter mais tanta medicação disponível. É uma situação que vai acontecer. A gente está vivendo uma situação muito peculiar, viu, cara, do ponto de vista de atendimento médico, né? A gente teve um período de 1 ano aí, onde as secretarias de saúde, sejam elas municipais, estaduais, elas poderiam ter se adequado, né? Por exemplo, você poderia ter norteado os pacientes que são crônicos no retorno às suas consultas, aqueles que gostariam de ir e os médicos que gostariam de atender, né? Tem que levar isso em consideração também, não é todo mundo que veio para a linha de frente, né? Que veio para a trincheira, e você poder cuidar um pouco melhor do paciente. Os indivíduos têm chego para nós com as suas patologias de base bem mais agravadas, mas não só latentes, mas funcionantes do ponto de vista de piora daquilo que é o normal do paciente, uma insuficiência cardíaca mais descompensada, um DPOC mais descompensado, um diabetes mais descontrolado. E isso tem sobrecarregado muito a permanência do paciente no ambiente hospitalar. Uma coisa que eu acho interessante, falando da pandemia do ponto de vista global, os locais que eu tinha uma população menor, a gente pode usar exemplo de algumas cidades no nosso país, houve manutenção preventiva, né, no sentido medicamentoso, de cuidado do paciente, nos diversos ambulatórios. A gente sabe de cidades que fizeram assistência em psicologia, em psiquiatria, e a gente teve uma resposta melhor respeito ao paciente crítico e ao indivíduo que mantinha um segmento, um acompanhamento, né? Então, realmente, esse 1 ano que a doença, durante esse período de 2020, que a doença esteve presente, os locais, os ambientes, o aparelho que podia cuidar melhor da doença, porque a doença está aí, é uma realidade, como o Lucas colocou, a gente precisa de uma população aí de 70%, 80% aí vacinada para que a doença já não progrida, entendeu? E eu posso afirmar para vocês, que eu estou na beira do leito, que os grupos que foram vacinados já, dentro da faixa etária dos idosos, profissionais da área de saúde e tal, a gente já não pega mais pessoas nessa faixa etária com complicações graves dessa síndrome gripal. Então, isso significa que a vacina é importante. Isso significa que a vacina, seja a tecnologia nova de RNA mensageiro ou a de vírus vivo atenuado, que exclusivamente é a Coronavac até então, ela foi efetiva no que diz respeito a não evitar a forma grave da doença. Sim. Mas o spread da doença, o espalhar da doença se mantém. Eu acho que uma coisa, eu vou fazer uma colocação que é pessoal aqui, mas eu tenho conversado com alguns colegas médicos e eles partilham da mesma opinião. Não dá mais para a gente achar que é a superfície de contato que é o grande vilão do contaminante.
Tá? Não dá mais. Eu acho que a gente pode manter o tipo de cuidado com álcool em gel, com isso e aquilo, beleza. Mas é absoluto que o contato maior, ele é respiratório. É respiratório. É respiratório, tá? Você cercear a entrada em alguns locais, deixar... Se é um ambiente que é aberto, não tem problema nenhum. Eu vou te dar um exemplo. Em 1925, na época da gripe espanhola, né, as igrejas fizeram culto ao ar livre. As pessoas não ficavam dentro do ambiente fechado, entendeu? Hoje, a gente tendo muito mais conhecimento do que na época, não se consegue fazer isso. Com todo o padrão de distanciamento, isso e aquilo. Eu citei a igreja como exemplo, mas eu podia usar outros locais. Ambientes, como eu já falei em outros programas aqui, que ficassem abertos no intervalo de 24 horas, para que se fomentasse também o aspecto econômico e que você pudesse ter uma hora livre andar do indivíduo, porque você trancar a população dentro de casa, com medo de que a pessoa saia da rua e caia doente e venha para o hospital e morra, fica muito difícil, assim. É muito difícil. Inclusive, aproveitando essa situação de medo, de pânico, né? Vamos estender aqui, nos utilizar do conhecimento da doutora Natália aqui. Como abordar essa questão inicialmente para um paciente que chega oriundo desse cenário todo, doutora? A gente faz uma intervenção terapêutica já num primeiro momento com um medicamento, por ele ser uma ferramenta inicial ali que a gente pode dispor mais emergencialmente. A gente orienta aí uma terapia assistida com base comportamental, né? A gente sabe que existem alguns remédios da linha psiquiátrica que fazem algumas alterações hormonais, outros promovem aí o ganho de peso e esse é um outro problema. Durante a pandemia a gente viu aí que muitas pessoas aí adotaram o sedentarismo como hábito, né? Justamente pela questão do isolamento, pelo trabalho mais restrito no ambiente domiciliar e aí esse ganho ponderal aí, às vezes ele se mostrou potencializado pela ação de alguns medicamentos, né? Como avaliar essa prática terapêutica aí frente à questão psíquica dos pacientes? Boa pergunta, Lucas. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que a Rosé Claire falou, que eu achei muito importante. Os atletas, atividade física nessa pandemia, o quanto isso foi ruim para a saúde mental deles, né? Para a saúde física e mental. Eu costumo falar que o tratamento de transtorno de ansiedade, ele é pautado num tripé, principalmente dos casos moderados e graves. Então, esse tripé ele é composto por medicação, psicoterapia e hábitos de vida. E dentro dos hábitos de vida, tem a atividade como o principal fator. Então, uma pessoa que muitas vezes ela se mantinha bem com atividade física, né, bons hábitos de vida, dormindo bem, 3 vezes por semana, e que nesse momento de fazer atividade física, seja porque aquela fechou, agora não pode ir, enfim. Então, nesse momento, um dos pilares que ela utilizava e para não ter os sintomas disfuncionais, os sintomas ruins da ansiedade, foram fundamentais para ela começar a ter aqueles sintomas, porque ela foi impedida de fazer algo que é o que deixava ela bem. Então, vamos lá. Para a questão das medicações, existem medicações que são medicações utilizadas que precisam de uma rápida, né? Que são as ações que têm o início de ação rápido e tem meia-vida curta. Então, ela precisa, naquele momento, daquela medicação. Então, a pessoa está numa crise de pânico dentro de um hospital, está deitada lá e muitas vezes ela tem falta de ar, não por causa do Covid, às vezes ela está até com a frequência respiratória normal e é colocado o oxímetro e aí está normal também. O oxímetro não está mostrando nada a saturação dela está normal e ela fala que está com falta de ar, e muitas vezes é diagnosticado como ansiedade. Então, uma pessoa que está com Covid pode sim piorar o quadro, pode piorar uma situação e às vezes mimetizar
sintomas que não existem, né? Então, a pessoa muitas vezes acha que está passando mal, acha que está infartando, com dor no peito. São inúmeros sintomas físicos que as pessoas descrever numa síndrome do pânico. Então, nesse momento, ela precisa, sim, de medicação, porque pode piorar outra coisa. Ela pode ter um aumento de pressão, ela pode ter uma alteração. Se ela tiver, por exemplo, uma coronariopatia, alguma coisa, pode desenvolver, porque o batimento cardíaco pode dar uma angina, enfim. Então, existem medicações que podem ser usadas momentaneamente, e são medicações que se usam ali pontualmente depois do tempo suspende. Existem as medicações de tratamento, e são as medicações que muitas vezes elas são medicações que não são tarja preta, que não causam dependência, que não causam tolerância nem abstinência. E a maioria das medicações atuais elas não alteram o apetite, nem para mais nem para menos. Então elas não interferem no ganho de peso. Isso eu estou falando de medicações para ansiedade. Tem sim um grupo de medicações na psiquiatria que aumenta muito o apetite, mas são os antipsicóticos, e que é um outro grupo de medicações. Então, assim, eu costumo falar que essas medicações que causam dependência, que são de efeito mais rápido, que normalmente são os benzodiazepínicos, são como os extintores de incêndio. Então, às vezes a pessoa tem ali, né, eu costumo fazer essa analogia para as pessoas entenderem. Então, está dando curto-circuito por algum problema ali e ela fica só com o extintor de incêndio. Então, ela não arruma aquele problema que está ali atrás. E muitas vezes que não vai dar certo. Ela vai começar usando uma vez ao dia, depois o negócio piora, vai ter que usar 3 vezes ao dia. Então, ela tem que procurar um tratamento para realmente curar, né? Diante do Covid, eu estou percebendo nas pessoas o aumento de pessoas que tinham toque, aumento de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e, sim, algumas pessoas com pânico, principalmente pessoas que começam a sentir os sintomas e que buscam... Eu já atendi uma pessoa que tinha ido 7 vezes ao PS e até os médicos já conheciam a pessoa. Mas a senhora está com aqui de novo, a senhora não está com Covid. E ela insistia que estava com Covid, que estava sentindo o que ela via na televisão. Então, essa foi uma paciente que precisou, assim, de fazer uma medicação e agora está em terapia e está muito bem. Bacana. Essas terapias antipsicóticas, né? Como lidar com isso no atleta, né? O atleta é um leão querendo sair da jaula, né? E aí, sabe o que é engraçado? Hoje a gente começa a voltar num cenário social frente ao que se instaurou logo no início da pandemia, lá cerca de um ano atrás, onde as pessoas... houve um momento em que a maior crítica social era para com o outro que está do lado, né? Hoje parece que a gente começa a reviver esse mesmo cenário. Então as pessoas se auto-atacando, né? Porque você tá sem máscara, porque você tá saindo enquanto eu tô isolado, e virou uma coisa de um tomar conta da vida do outro, né? Então isso pro atleta às vezes é também complicado para quem depende de manter a atividade, a funcionalidade da sua rotina diária, seja por profissão ou seja para quem leva o esporte até como válvula de escape, né? Como driblar esses ensejos sociais aí para poder se manter ativo dentro da modalidade? Não é uma tarefa muito fácil, Lucas. Até porque, assim, como você mesmo comentou agora, a gente tem esses problemas sociais e, além dos problemas sociais, nós temos os problemas das redes sociais, né? A pessoa tá ali te vendo fazendo alguma coisa e já tá apontando o dedo para você, porque parece que as pessoas hoje têm medo de estarem erradas. Então, assim, o outro tá errado, eu não. Então, é mais fácil a gente apontar o dedo pro outro do que tentar mudar e ver se nós estamos errados ou não. E tem o lance das redes sociais, onde você tem aquela necessidade de expor a sua vida, ou você gosta de expor a sua vida, porque isso também pode fazer bem para uma outra pessoa. Só que do mesmo jeito que você, de repente, está agradando a uma, você está agradando desagradando a muitas, né? E ali é onde você também é apedrejado, né? Então não é uma situação muito fácil.
eu confesso que eu já tive alguns períodos assim em que eu ia mesmo treinar escondido. Claro que jamais pensei no colocar a vida de alguém em risco, então eu ia em horários alternativos, em lugares onde não tinha muita gente, então eu evitava a praia, eu procurava ir por ruas adentro, canais, para poder evitar essa nem aglomeração, mas o fato de ter pessoas, né? Já para poder evitar aquela situação desagradável. Um outro fator, assim, que nem tem muito a ver com esporte, Lucas, mas eu gosto muito de falar isso, porque, como eu falei, eu hoje tenho uma pessoa na minha família que tá com essa síndrome do pânico, tá com depressão, ansiedade, e uma coisa que eu gosto muito desses ensinamentos da doutora Natália, que é psiquiatra. Eu confesso que eu tenho aprendido muito com você, doutora Natália. Mas, assim, é difícil também para quem está ali de fora tentando ajudar aquela pessoa. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar com aquela situação. Então, assim, perante a toda essa situação que a gente está vivendo hoje no mundo, porque não somos só nós aqui em Santos, é o mundo inteiro, além de lidar com a situação do Covid, a gente tem que aprender a lidar com essa situação da pessoa estar mal, saber que ela está mal, entender o que ela tem ali naquele momento, que às vezes a pessoa fala, tô com falta de ar, é Covid. Eu tô cansada, é Covid. Eu tô não sei o que, com dor, não quero ir embora. Não, é Covid. Então, tudo é Covid, né? Então, a gente tem que ter um mínimo, de repente, de uma percepção para falar, olha, não é Covid, o que será que é? E poder encaminhar isso para um médico, para um profissional da área, que possa detectar esses sintomas, que são difíceis, às vezes, de ser detectados, né? E a gente que está ali de fora, a gente tem que dar força, tem que dar apoio, também é difícil porque é algo desconhecido, né? Então, fazendo até um link com a atividade física, logo no começo da pandemia, assim, meu marido até falava, poxa, não vai. Mas eu falava, isso é muito importante para mim, né? E realmente eu posso dizer que a atividade física ela já me curou e já me evitou muitas situações de tudo na vida, né? Então, a gente tem essa opção de poder se dar um tempinho para poder fazer algo que você gosta, só que infelizmente a gente está hoje impedido, né? Não só pela área administrativa, onde fala, olha, a praia está fechada, você não pode ir. Hoje mesmo foi um dia que eu acabei indo, arranjei um tempinho, fui andar na praia com meu marido e, nossa, me deu uma dor no coração de ver a praia fechada. Não que eu quero que esteja aglomeração ou tudo ali, todo mundo, mas o quanto tem de pessoas que precisam daquele momento para poder viver, né? E não é só atividade física, né? Também, né, Lucas? Não é só atividade física também, a questão do sol, a questão do ar, respirar um ar diferente, sair do ambiente domiciliar, né? E a gente, para você ter uma ideia hoje, né? Se, por exemplo, fosse permitir, a prática de esportes individuais está permitida, não se pode ficar parado na areia. Ficou parado na areia, tem que ir embora. Isso já resolveria o problema. E hoje em dia as pessoas foram restringidas de fazer a caminhada, de fazer a sua corridinha matinal. Quer dizer, segmentou tudo no calçadão, né? Quer dizer, são políticas que às vezes a gente não entende. E ao mesmo tempo Lucas, que a gente deixa eu te cortar, cara. Me perdoa, irmão, me perdoa de cortar a tua linha de raciocínio, mas eu acho que isso tem que ser colocado, você está colocando de uma forma absoluta, né? Com propriedade, por lidar com o indivíduo que pratica esporte e usa a área que é a praia. Volto a insistir, a Secretaria de Saúde deveria, na pessoa do seu secretário, tá? Eu conheço pessoalmente, eu não vou falar o nome dele aqui, que é para não expor, eu não estou criticando, é uma orientação, mas ele tinha sim, tem todo o poder e autoridade e a praia deveria ficar aberta.
é um espaço físico grande, as pessoas podem andar com distanciamento, Que ia ventila. ia repercutir muito no indivíduo e na realidade da cidade. Tá? Eu acho equivocado e é uma crítica que eu faço à Secretaria de Saúde como um todo. Pode se gerir dessa forma, com certeza. O Ibirapuera, em São Paulo, é um lugar que também podia ser gerido para ficar aberto, fácil restrições e estrutura nesse sentido. Eu acho um absurdo, cara. É uma medida totalmente equivocada. E aí, e até aproveitando, Olavo, para dar uma nova guinada nessa nossa discussão aí, eu queria pontuar que, assim, quando a gente tem também uma massificação nas condutas, a gente passa a perder a análise individual, que às vezes é de suma importância nessas situações. Exato. E a exemplo disso são as outras doenças que nos acometem aí, inclusive doenças sazonais, como a gente tem visto aí, por exemplo, o caso do chikungunya, dengue, né? Doenças que às vezes são, de certa maneira, negligenciadas. Por exemplo, hoje, só para pontuar, que foi algo que nós preparamos como pauta, antes da realização do programa aqui, é que em março a gente tem a campanha mundial, né, da conscientização da endometriose, que muita gente nem sabe o que é, né? É uma doença de diagnóstico difícil, muitas vezes, né? Precisa de um atendimento especializado. E a gente vê até serviços ambulatoriais estarem carentes ou estarem fechados aí para atendimento ao público, né? E essas doenças todas vão ficando aí sem a devida atenção. Doutora Bruna, concorda? Sim, claro. E é uma doença super frequente no meio da... Não é super frequente. 15% das mulheres em fase fértil, né, apresentam essa doença. Então, ela, querendo ou não, é uma doença perigosa para o corpo da mulher, onde você tem sequelas, onde o seu endométrio migra para um local errado, em vez de ele só descer na menstruação, ele sobe para outros órgãos, para os seus ovários, muitas vezes impedindo a concepção de um bebê, ou indo para a sua cavidade abdominal, também dando complicações. E então os exames ginecológicos de rotina são importantes para logo no princípio de qualquer manifestação, de qualquer sintoma, de qualquer possível inflamação, já logo ser diagnosticado e tratado. Então, é uma conscientização de um mês que a gente está, no fundo, está ficando tudo abafado, porque por causa da Covid ficou tudo voltado para a Covid e a gente não pode esquecer que a vida continua, que a Covid é uma fase que vai passar, entendeu? Ainda mais no tempo que estamos, de tanta tecnologia, de tantas pessoas em busca e a gente vai conseguir, entendeu? Com as vacinas, com certeza. Então, a gente não pode deixar as outras doenças de lado, porque o seu corpo imunológico, a endometriose é uma doença da imunidade. Então, se a sua imunidade está debilitada, confusa, você é muito mais propenso a ter a Covid-19. Então, acaba sendo algo cíclico e é um caminho mesmo. Então, você fazendo suas consultas periódicas e tudo certinho, você acaba tendo melhor desempenho da sua saúde, tanto para a Covid-19 como para outras doenças, muito melhor. Então, essa conscientização, manutenção de exames, manutenção do seu corpo físico, da sua alimentação, entendeu? Esses tipos de doenças adoram açúcar branco, e as pessoas comem mesmo, entendeu? Aí vão ficando ansiosas, comem mais bombom, docinho, e isso é complicado, né? Então, assim, é uma fase total de remodelamento, eu acho. Lembrando, dentro do que você falou aí, que uma célula cancerígena consome 17 vezes mais glicose que uma célula saudável. Sim.
né? Então, Verdade. hoje existe uma área dentro da medicina que é a nutrigenômica, estuda muito essa questão, para a gente poder manter os hábitos preventivos aí sempre alinhados, Sim. a fim de nos proteger como um todo, né? Se tratando da saúde em geral. A gente vai para um breve intervalo aí, pessoal, e não deixe de nos acompanhar aí. Logo, logo voltaremos aí para mais uma série de discussões a respeito desse cenário todo e trabalhando muito mais essa questão da saúde. Fique com a gente. Até breve. Muito especial. Vim te apresentar a Quatro, que é parceira, escritório credenciado da XP Investimentos. E a partir de agora, você não precisa mais subir a serra para cuidar do seu patrimônio. E eu vou te explicar o porquê. Aqui você tem assessores de investimentos com mais de 20 anos de experiência, que entendem tudo sobre educação financeira e que vão encontrar o melhor caminho para atender às suas necessidades. Você sabia que 90% do que se poupa está concentrado em meia dúzia de bancos? E os bancos não estão focados no cliente. Eles estão focados no produto. E essa é a grande diferença da Quatro Investimentos. Eles estão focados absolutamente nos clientes. E se você quer saber mais, manda uma mensagem agora para o Ale Ribas e se surpreenda, não é, Ale? É isso aí, vai ser um prazer recebê-los aqui. Olá, tudo bem? Para você que é novo aqui, eu vou apresentar um pouquinho sobre nós. Oferecemos soluções personalizadas em nutrição clínica, mobilidade reduzida, higiene e acessórios. Mas, além disso, aqui você e sua família serão cuidados com muito respeito, amor e carinho. Acreditamos no atendimento personalizado e humanizado. Para nós, cada cliente é único. Se você está procurando um lugar com a melhor solução para a sua qualidade de vida e bem-estar, seja bem-vindo, porque você encontrou. Venha nos conhecer, a equipe Cines Nutri ficará muito feliz em atender você. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Os nossos web espectadores aí, estamos de volta com a Operação Saúde, nossa bancada de peso hoje. E nós estávamos há pouco aí, durante o intervalo, discutindo uma questão que a gente quer compartilhar com o Dr. Olavo aí, que é a respeito da imunização, né? Seja a imunização
de rebanho através do vírus ou através da imunização pela própria vacina. Porém, a dúvida que nos surge aqui é a seguinte: hoje existe uma distribuição de vacinação por faixa etária, obedecendo um critério nos mesmos moldes do critério europeu, como bem pontuou Rosicler aqui. Porém, é a população que mais se restringe em termos de isolamento, né? A população que está no auge da sua faixa etária produtiva, que é a população que mais se locomove e a população, por consequência, que tem mais potencial transmissor, será que não poderia, de certa maneira, ser priorizada no momento da vacinação? Qual seria a sua opinião sobre isso aí, doutor Olavo? Bacana, Lucas. Acho que esse questionamento é bem interessante, né? E só aproveitando aqui, né, a deixa, já vou te deixar uma segunda pergunta aí, que é com relação às pessoas que já passaram pelo Covid ou que têm alguma doença de base aí. Qual o risco-benefício das vacinas, né? Ô Lucas, é assim, vou falar um pouco daquilo que eu li e eu aprendi no livro, certo? Independente de protocolo e tal, no nosso país o ato médico é bem definido e eu posso arbitrar por atitude terapêutica baseado em ensaio clínico, né? Vocês estão olhando para uma pessoa que ainda não se vacinou, tá? Eu ainda não tomei a vacina, nenhuma delas. Eu tinha bem claro na minha mente, em termos de virologia, e alguém pode pensar, mas é um tiro no escuro? Então é um tiro no escuro. Eu estou dando a cara a tapa desde que começou o problema, então não vem me falar de tiro no escuro que eu estou na trincheira, tá? Então é assim, eu vou tomar a vacina sem saber o quanto que ela vai ser efetiva, né? Eu tive aí a vacina de Oxford, a AstraZeneca, não sei o que e tal, a Coronavac, que é a única que é uma tecnologia conhecida, que é a que a gente aplica no nosso calendário vacinal, do vírus vivo atenuado, e todas as outras com uma tecnologia totalmente nova e efetivamente joga um RNA mensageiro dentro do núcleo da tua célula quando em cada mitose ela é realizada, ok? Então eu observei para ver qual seria a eficácia dessa vacina, se isso ia trazer números menores de internação. E os grupos que foram vacinados, independente da vacina que foi oferecida, dose única ou primeira e segunda dose, esses grupos eles diminuíram a sua chegada. A gente tem alguns casos pontualmente, mas o número diminuiu a sua chegada nos ambientes hospitalares, de uma forma geral, a saber, enfermarias ou terapias intensivas, né? A verdade é que eu acho que o teu questionamento, né, em que grupo vacinar, ele se enseja, né? Eu acho que o grupo que é laboralmente ativo deveria ter sido vacinado, né? Por exemplo, falar do pessoal da área da saúde é uma coisa meio óbvia, certo? E isso de uma forma geral, né? Vacinar as clínicas particulares que oferecem vacina privada, isso tem que acontecer também antes de começar a se vender, porque senão eu vou ter essas pessoas doentes. Profissionais que trabalham nos locais essenciais, né? Supermercado, padaria, as farmácias também, esse povo todo tinha que ter sido vacinado, né? Policial militar, corpo de bombeiros, o SAMU, né? Todo esse povo tem que ser vacinado no primeiro momento. E, por exemplo, as grandes indústrias, né? Você vai numa porta de uma refinaria Presidente Bernardes, numa troca de turno. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá entrando um batalhão, né? Então, esses são os grupos que deveriam ter sido vacinados. O conceito de assistência que foi oferecido no nosso país, ele não foi pautado em medicina. Ele foi pautado em política. Algumas pessoas podem argumentar, poxa, mas eu tive o Mandetta como ministro da Saúde, eu tive o Teik como ministro da Saúde, né? O Pazuello, que agora saiu e tal. Não houve uma pauta no nosso país de cunho medicamentoso. Foi uma pauta política. Tá? O governador do estado, ele tirou não sei quantos milhões de investimento nas Santas Casas e injetou uma parte desse dinheiro em publicidade e propaganda do governo dele. Então não vem dizer para mim que houve uma pauta médica dentro das secretarias de saúde, do governo, do âmbito federal, todas as esferas, porque não houve. Então a vacinação, ela foi feita, mas de uma forma que não trouxe benefício.
Não trouxe benefício. É um fato. Quem foi vacinado se beneficiou. Mas, eu pego um ônibus, cara. Amanhã, quando eu sair hoje do meu trabalho, ou amanhã, eu vou entrar no ônibus para ir para Santos, eu estou no município da Praia Grande, está lotado de gente. E aquele povo todo ali está vacinado? Não. Então, eu promovo ainda a contaminação das pessoas e a prevalência da doença. Eu não sei até que ponto as secretarias de saúde elas têm a preocupação de que essa doença ela desapareça, né? Assim, ela diminui a sua incidência. Eu tinha que organizar testagem em geral nessas classes que eu também comentei, testar todo mundo em geral e vacinar essa população. Esse é o jeito de você conduzir esse tipo de epidemia, de pandemia viral, né? Bacana, Olavo. Desde o começo a gente citava essa questão aqui no programa, né? Exato, como é que você vai fazer controle de pandemia sem teste, sem testagem, né? Exato. E como é que você vai fazer depois o segmento ambulatorial de uma doença, mesmo aqueles casos onde não há critério de agravamento, sem um trabalho preventivo de base, né? Instaurado através dos protocolos de tratamento, tudo meio complicado essa questão. Exatamente. Doutora Natália, faz tempo que a gente não fala com ela aqui, então vamos passar a bola para ela. O que ela acha da vacina ter sido a opinião dela sobre vacinar a população? Exato. Então, estendendo a pergunta, Natália, essa população que está em atividade aí, que realmente às vezes é a população que está coibida hoje de exercer algum tipo de função laboral, né? Como avaliar a necessidade da vacina para essa população aí e os impactos que isso gera aí, de repente até para doenças já pré-existentes, né? Porque já tem pessoas que já vêm tratando ansiedade, sintomas depressivos há anos, né? E diante de um cenário desse aí, a gente só tende a ver agravamento desse quadro todo, né? A Rose falou uma coisa interessante, né? Como que um setor é considerado essencial e, ao mesmo tempo, não tem prioridade para vacinação. Isso aí a gente fica se perguntando. Eu tenho visto realmente vários questionamentos sobre isso. Os idosos, muitas vezes, eles conseguem ficar em casa, né? Então, recebem assim, aposentadoria. Isso, mas assim, tem a questão das comorbidades, né, de serem um grupo mais vulnerável e que desenvolvem a doença de uma forma mais grave, mas também tem essa questão de conseguir ou não fazer esse isolamento, né? O ideal seria que todos nós fôssemos vacinados, mas já que tem que ter essa questão de prioridade, realmente o grupo essencial, na minha visão, teria que estar sendo vacinado também. Um exemplo que eu tenho para dar, assim, agora é que a professora da minha filha está com Covid, está internada, então é um grupo de profissional que voltou ao trabalho. Né? Olha como é sério. Realmente, mas são um grupo de profissionais que estão trabalhando, agora estão em home office, né? Agora todas as crianças estão fazendo homeschooling, que é uma coisa que está endoidando as mães, mas que voltaram. Então, assim, por exemplo, a professora da minha filha foi contaminada e está internada, não está bem, e assim, está estável, tomara que receba alta logo, mas é um grupo de profissionais que a gente tem que realmente pensar, né? Setores que estão atuando, né, que estão trabalhando, porque vão voltar para aquele esquema híbrido, então os professores vão voltar para a sala de aula, os bancários também que não pararam de trabalhar, algumas tiveram até que ser fechados, porque alguns bancários pegaram, e aí acho que dos bancos, de quando um funcionário pega, aquela agência você tem que ter por um tempo fechada. Então, muita coisa tem que ser discutida, a gente não concorda com tudo que é imposto, a gente às vezes discorda, sabe, com qual foi a base que eles tiveram para fazer essas coisas todas que foram criadas.
Os idosos eu entendo, né? Então, até por eles desenvolverem uma doença potencialmente mais grave pelas comorbidades, mas também esses grupos considerados essenciais, esses grupos que estão nativos, então professores que estão trabalhando, né? Porque tem muitos professores que não estão trabalhando, que estão afastados, enfim, e que não estão trabalhando, que podem ficar em casa, mas as pessoas que estão, sim, né? Todo dia que pegam um ônibus, que tem que trabalhar, essas pessoas teriam que ter, na minha visão, uma prioridade na vacinação. Eu fui vacinada, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, eu não tive Covid, eu fui vacinada, e para mim, realmente, a vacina, não só, para mim, vacina é esperança, é ciência, e é o que, nesse momento, todo mundo gostaria de ter, seria uma vacinação. Acho que é o presente que todo mundo gostaria de ganhar nesse momento. Com certeza. Aproveitando a fala da doutora Natália aí, transferindo essa questão de ensino, né, frente às crianças aí, agora a gente retoma para uma condição que nós enfrentamos lá atrás, que é o grande confinamento domiciliar, né, porque às vezes os pais estão, através de um trabalho totalmente remoto, por home office, as crianças voltam a ter aula online, né, e de repente a gente até queria perguntar para você, Rose, que é uma pessoa que tem bastante bagagem nessa questão aí, como administrar essa loucura agora novamente dentro de casa, né? Mantendo uma condição psíquica saudável e tentando motivar os filhos também, porque, ó lá, já tem os dois baixinhos aí, né? Não é fácil. Como mantê-los motivados também, né? A fim de que eles mantenham... Oi, gente. A fim de que eles mantenham aí uma rotina saudável. O que você pode dizer a respeito disso aí, Rose? Olha, para nós adultos é difícil de manter uma rotina saudável, o ensino online, a motivação sempre em alta, a esperança de dias melhores. Imagina para eles, né? Eu acho que nessa hora nós, pais, nós temos que levantar a cabeça, bola para frente, e aprender com eles também, né? Porque é uma troca, é recíproco. Então, do mesmo jeito que a gente ensina, a gente também aprende. Eu converso muito com os meus filhos. Eu acho que esse é o hábito mais sincero, mais saudável que a gente pode ter. É a conversa com os nossos filhos bem clara, bem franca, dizendo na linguagem de cada faixa etária tudo o que está acontecendo, exaltando e expondo para eles a necessidade de se cuidar e também, uma coisa que o ser humano está muito em falta, ajudar ao próximo. Então não é fácil, né? Mas quem disse que quando a gente tem um crescimento pessoal é fácil, né? Tudo acaba sendo mais difícil. Mas é assim que a gente se desenvolve e a gente cresce. Eu acho que isso está sendo uma fase de aprendizado muito grande para as famílias. Uma coisa que eu procuro fazer com os meus filhos são coisas que eu não fazia. Então, né, eu fiquei super orgulhosa de mim mesma e deles. Na pandemia eu ensinei eles a rezar o Pai Nosso, porque hoje, para a gente poder ter uma inserção de uma religião, ou é você levando para um catecismo ou para uma igreja, porque nas escolas não existe mais. Eu posso falar por mim, porque eu estudei minha vida inteira no Colégio São José e eu ainda peguei a fase do ensino religioso. Então, eu acho que a gente pode aproveitar aí esses momentos de estar com eles, ler um livro com eles, rezar, pedir a Deus para que tudo isso passe, explicar essa situação para eles. Eu sei que é difícil, às vezes, para muitos pais, muitas mães, principalmente o pessoal da área médica, que está trabalhando aí super de frente, essa ausência, mas, de repente, dá esse suporte de conhecimento. Acho que é isso que eles precisam saber o que está acontecendo para que eles possam também amadurecer frente a essa situação toda, né?
E uma coisa que eu costumo muito falar para eles, assim, é uma frase que eu adoro, que é o tudo passa. Então, a gente está passando por isso agora, porque tem que passar. É uma fase de crescimento e amadurecimento, mas que a gente deseja que isso tudo passe, que tudo depois vai voltar. Não ao normal, porque eu, no meu modo de vista, não quero voltar ao normal, eu quero voltar fortalecida perante essa situação toda. Então, tudo isso vai passar, então a gente aproveita para ficar junto, ler um livro, fazer as aulas com eles, assistir um filme, uma série, e que, com certeza, dias melhores virão aí, eles vão voltar a ver os amiguinhos, que eu acho que a pior coisa para eles é isso, é o contato com outras crianças, o contato com os amigos, a rotina que eles tinham, mas que, infelizmente, agora a gente está sendo privado disso pelo fato de ser necessário. Esses dias eu acompanhei o relato de alguns artistas aí, citando a questão, muitos deles aí estão há um período superior a 1 ano já sem fazer shows, sem ter as suas atividades aí. Muitos setores que trabalham dentro setores que promovem festas, casamento, formatura, enfim, né? Muita gente sem trabalhar aí por um período muito grande, né? E, por outro lado, eles relatando justamente essa questão aí de também estar tendo a oportunidade de passar mais tempo com os filhos, reorganizar e realinhar uma rotina com eles que anteriormente não era possível de maneira alguma, né? Então, muito legal também enxergar essa questão aí de que as pessoas, às vezes, ainda conseguem redirecionar o olhar dentro de uma situação caótica para enxergar algo positivo, né? Até queria perguntar para você, Bruna, você tem um trabalho dentro do Lar das Moças Cegas lá, né? Queria saber, assim, já aproveitando para a gente começar a colocar os comentários finais aqui do programa, como você vê frente a esse público, né? Que é um público em geral, até com um pouco mais de idade, a questão da motivação, né? De se manter motivado no dia a dia frente ao cenário, porque é um pessoal também que tem uma condição já de patologia já pré-instaurada, tal, né? Como que esse público tem avaliado essa situação? Olha, a gente, graças a Deus, a internet está aí. Então, a gente, com eles, também está fazendo toda uma atividade remota, né? Então, os profissionais fazem vários ensinamentos, a parte pedagógica toda remota, então está conseguindo, sim, organizar a vidinha deles e manter esse contato, entendeu? Lá a gente tem um grupo multidisciplinar incrível, psicóloga, terapeuta, enfim. Os nossos, a gente tem 2 facetas lá. Um é a escola, que é a parte pedagógica, e a gente tem o CEDV, que é a nossa parte da saúde. As minhas consultas continuam marcadas, porque elas entram como consultas da saúde. E as minhas colegas que trabalham também com a minha ortoptista, por exemplo, onde a gente tem adaptação dos recursos ópticos, também continua. A fisioterapia também estava tendo seus pacientes lá, com todo o equipamento de segurança, de proteção. Eu não sei como vai ficar agora nessa fase, eu só sei que as minhas consultas, elas nunca pararam e elas continuam marcadas. A escola, por exemplo, que eu vejo que poderia realmente, tá, se os professores fossem vacinados e tudo mais, tudo seria diferente. Então, assim, eu já colocando isso, que eu fico muito, assim, aflita, que eu quero falar, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar de seguir modelos que não são nossos. A gente tem que fazer nosso próprio modelo, entendeu? A gente é um país grande, é um país com profissionais capacitados em todas as áreas. Então, eu acho que a gente tinha que ter o nosso modelo, entendeu? O nosso modelo de enfrentamento da pandemia, porque acaba sendo regional. O outro continente está lá. A gente a gente é um mundo, mas a gente tem o nosso social, as nossas prioridades, a nossa economia, que não tem nada a ver com outros países. Então, a gente tem que seguir o modelo que é o nosso modelo, baseado em estudos científicos, mas um modelo para a gente. Então, eu acho que a vacinação, por exemplo, é uma coisa que a gente estava falando que realmente me intriga, como que essas pessoas que
que tem que estar na linha de frente, por exemplo. Muitos colegas não conseguem ser vacinados ainda, porque da área médica, a segunda dose está sendo porque já foram vacinados. Então, é muito complicado isso. E a gente tem pessoas que já foram vacinadas que elas poderiam ter ficado em casa, tudo, não que elas não fossem prioridade, mas eu não sei se isso está certo para a gente poder dar continuidade no andamento do país e da saúde em si, em geral, entendeu? Eu acho que esse custo pesa, eu acho que essa conta não fecha e acaba criando mais crise ainda. Crise mental, crise econômica, crise na própria saúde, enfim, todo tipo de crise. Então, eu acho que, eu não sei, que talvez, não sei, fazer uma bancada, porque só político não resolve, entendeu? A gente tenta colocar vários ministros da saúde, mas é um ministro e todos acabam deixando, entendeu? Então, assim, eu acho que falta uma equipe, falta uma segurança nossa, um modelo nosso, uma equipe nossa. Então, eu acho que é isso. Se quiserem me chamar, eu vou, viu? Não precisa me pagar, eu vou porque eu quero ajudar. Perfeita colocação aqui, doutora Bruna. E para a gente fazer o comentário final aí, queria passar a bola para a doutora Natália. Já aproveitando o gancho da Bruna, que eu acho que ela tá com um pouco de transtorno de ansiedade. O que você acha, Natália? Não, eu tô empenhada. Tá ótima. Todos estamos um pouco ansiosos. Eu gostei muito do nosso papo. Eu achei muito importante tudo que foi falado. Acho que a gente realmente tem que ter esperança, dias melhores, vacinação e vacinar realmente as pessoas que estão aí, que estão na linha de frente e que estão ativas, que estão desempenhando seu papel e que são consideradas essenciais. Na verdade, do que eu gostaria que todos fossem vacinados e o mais rápido possível. Mas é isso aí, boa semana para vocês e vamos lá, né? Sem perder o otimismo. Muito legal essa conversa. Sem perder o otimismo, sempre em frente. É isso mesmo, doutor Olavo? Cara, eu vou te colocar uma música, eu não lembro agora, aquela música Ain't Gonna Stop Us Now, nada vai nos parar agora, entendeu? Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade, cara. Nós estamos aí, irmão. Eu sou um privilegiado, né? Me sinto um privilegiado. Por mais que seja desgastante como ser humano, né? O próprio Jesus um dia chorou, né? É natural que a gente chore também. Para mim é um privilégio poder ser médico contemporâneo a uma situação tão peculiar na história da humanidade, né? Eu tenho vivido assim emoções assim absolutas com famílias, com a minha família, né? Eu não posso deixar de falar do prazer que eu tenho de poder ajudar o próximo, né? As pessoas que convivem comigo aí sabem disso. É claro que me pesa, né? Eu fico super consternado com isso tudo. Eu tenho procurado manter a minha sanidade mental, né? Eu peço realmente que seja avaliado. Peço realmente que seja avaliado aí dentro da Secretaria de Saúde. Eu faço um apelo aqui ao colega secretário de Saúde e ele possa, com critério, rever esse aspecto de isolar a praia. Eu acho que é errado, tá? A gente vai acarretar situações muito complexas na nossa sociedade. A sociedade santista é uma sociedade idosa, tá? Vai ficar difícil. Eu acho que era uma coisa que tinha que ser revista, né? Nós estamos aí, cara. Semana que vem estamos aí de volta, né? Com o Covid. Era melhor que fosse sem o Covid. Essa que é a verdade. Um beijo para todas as moças. Natália, você é sempre muito bem-vinda aqui nas suas colocações. O Bruna, se você for chamada para ministro da você Saúde, vai junto. Pode me chamar de adjunto, entendeu? Você vai junto. Um beijo para você. Lucas, seu lugar é aí onde você está. Eu não fico sem você. Seu lugar é aí, Lucas. Obrigado, Olavo. Agradeço as palavras aí e a tua participação, que é sempre muito bem-vinda aí, porque já trabalhou juntos lá atrás, inclusive, né? E a tua experiência clínica aí é muito vasta, sempre contribui demais para o programa. Rose, algum comentário aí para a gente fazer o fechamento? Eu que agradeço
super demais aqui de poder ter essa oportunidade de estar rodeada de profissionais maravilhosos, incríveis. Eu aqui ocupo a cadeira apenas de paciente e aluna, porque eu aprendo muito com vocês, de verdade. É muito bom poder ter a oportunidade de ter boas informações, porque acho que de fake news e de efeito manada, onde todo mundo vai, né, atrás só, eu acho que já deu, já chega. Verdade. E parabéns aí por todo esse trabalho e a informação que vocês passam pra gente. Eu desejo que todo mundo tome aí a sua linha de frente da vida, possa superar tudo isso, que a gente vai passar sim e sair com um sorriso no rosto, cabeça erguida, porque uma frase aí, mas eu adoro, né? Que juntos somos mais fortes. Então a gente está aí justamente para isso, para nos ajudar a sair dessa. Obrigadão. Bacana, pessoal. Agradeço a todos da bancada aí mais uma vez, a todos os web espectadores, os que acompanham o trabalho da gente aí da Operação Saúde. E foi uma honra inestimável aí estar a primeira vez como âncora do programa, podendo traçar aí esse bate-papo tão bacana e com tanta qualidade, né? Porque eu acho que é o que a população carece hoje, de informações de qualidade. Logicamente, cada um tem o seu ponto de vista, mas são todas informações técnicas, qualificadas, que podem agregar valor e conhecimento aí a quem carece dessas informações. O público de casa, às vezes, está totalmente refém de uma mídia, muitas vezes, inescrupulosa. E maldosa. Né? Maldosa, e a nossa função aqui é justamente trazer questões técnicas e com qualidade para melhora e bem-estar de todas as pessoas que nos acompanham aí. Né? Esclarecimentos. Então, um grande abraço a todos, pessoal. Até semana que vem e voltamos com mais Operação Saúde. Um grande abraço. Tchau.